Meu nome é Railane, eu tenho 13 anos de Sara Nossa Terra e o meu testemunho começa no final de 2010. Quando eu estive na igreja e tive um encontro com Jesus. E a partir dali começou uma paixão no meu coração que eu queria falar do nome dele, eu queria falar da palavra dele. Mas tinha algo que me limitava, que era a insegurança. Eu tinha uma insegurança muito grande de falar em público, de falar com pessoas que eu não conhecia. Eu tinha uma limitação muito grande, ao ponto de eu ir na padaria e eu não conseguir comprar um pão, porque eu não olhava para as pessoas. Eu andava de cabeça baixa e quando era uma pessoa que eu não conhecia, eu falava e as pessoas não ouviam o que eu estava falando. E aí elas perguntavam novamente, e nesse perguntar novamente, eu travava e simplesmente ia embora, porque eu não conseguia mais falar. E a partir dali, depois de um tempo, a minha líder me desafiou, fez um desafio, que era todo culto, quando eu chegasse, eu precisava cumprimentar todo mundo da equipe. Só que tinha um problema, eu morava uma rua acima da igreja, então eu era a primeira que chegava e eu era a primeira que ia embora para não ter que cumprimentar ninguém, porque eu não conseguia fazer isso. Só que ela me deu esse desafio. E nesse dia que ela me desafiou, eu lembro que eu fui embora e comecei a chorar. E falei, eu não volto nessa igreja nunca mais. Que igreja é essa que não respeita a limitação das pessoas, que não respeita as pessoas como elas são? E eu fiquei com muita raiva dela naquele dia. Só que depois que a raiva passou, né, a emoção controlou, eu entendi que ela estava vendo ali algo que eu não estava vendo, né? Ela estava vendo além. E a partir dali eu aceitei o desafio dela, né? Mesmo não concordando no início, eu aceitei. Então todo culto eu chegava, eu cumprimentava todo mundo, dava boa noite. E é algo simples, mas para mim era uma energia que eu gastava muito grande, porque eu não conseguia, era uma insegurança que eu tinha de falar com as pessoas. E a partir dali eu fui para o Revisão, comecei a fazer o Estúdio Vencedores, que na época era presencial. Então lá no Estúdio Vencedores a gente também tinha algumas tarefas, algumas lições que também eu comecei a treinar esse falar na frente das pessoas, falar lá na frente, né? Só de ir na frente e conseguir falar, para mim já era uma vitória. E aí chegou o meu grande desafio, né? Que era a célula. Meu maior sonho era ser líder de célula, era poder falar da palavra de Deus, e esse dia chegou. E eu lembro que eu comecei a chorar, porque eu falei, eu não vou conseguir, não vai dar certo. E a primeira palavra da célula é o quê? Insegurança e medo, né? Então eu tinha essa insegurança de falar em público e falar com pessoas que eu não conhecia, e eu também tinha esse medo, né, de dar tudo errado, de não conseguir. E aí eu lembro que eu orei e falei, Deus, eu não estou pronta, e nem sei se um dia eu vou estar pronta, mas eu estou disponível, eu quero muito falar da sua palavra, então eis-me aqui. E eu lembro que eu consegui dar a célula, mesmo gaguejando, travei, parei, né? Mas é aquela história de Pedro. Pedro afundou, mas ele andou sobre as águas. Eu travei, deu muita coisa errada, mas eu consegui dar minha célula. E a partir dali, toda a célula era um desafio novo, era uma vitória que eu conseguia. E depois de um tempo, eu entrei na faculdade. E faculdade é assim, né? Toda semana tem um trabalho para você apresentar. E sempre que eu apresentava um trabalho, meus colegas chegavam em mim, meus amigos falavam assim, caracas, tu apresenta muito bem, tu fala muito bem na frente. E eu achava assim, eles estão falando isso porque eles não querem apresentar e querem que toda vez eu apresente. E aí teve um dia que a gente fez uma apresentação e uma professora, que já era muitos anos que ela era professora, ela me chamou e falou assim, você já fez curso de oratória? Aí eu falei, não. Ela falou assim, porque desses anos todos que eu dou aula, você é uma das poucas pessoas que eu conheço que sabe apresentar bem o trabalho, que sabe falar bem, que sabe explicar bem, ao ponto das pessoas entenderem. E depois daquilo eu fiquei muito feliz. E aí, cada dia é um desafio novo, né? E o maior desafio até agora foi recentemente, que eu participei de uma campanha pública, onde você tem que falar em público, onde você tem que gravar vídeo, onde você tem que falar com pessoas que você não conhece. Você está o tempo todo, né, abordando as pessoas. Eu jamais imaginaria isso, né? Abordar alguém que eu não conheço e falar para ela, trazer um entendimento para ela. Então, eu consegui, eu venci.